Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o juízo final. Na verdade, eu já comecei esse assunto nos vídeos anteriores, falando sobre o Yom Kippur, que a igreja até o quarto século comemorava, realizava esta e as outras festas bíblicas. O Yom Kippur, na verdade, é uma festa diferente, que em vez de ter comida, a tradição trouxe o jejum e depois a Bíblia concordou com esse jejum. E ao invés de alegria, é tristeza. Por quê? Pelos próprios pecados e pelos pecados da nação. Claro que com a vinda de Jesus, o sacrifício que ele fez, acabou aquela expiação que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano, matando, sacrificando os animais, derramando sangue. Acabou isso. Eu não estou colocando isso em pauta, e sim o fato de que o Senhor nos libertou, nos fez livres. E por que pecamos? E por que falhamos? Então, o Yom Kippur é um dia para orar, se arrepender diante de Deus. Eu só vou colocar um versículo bíblico e aí a gente encerra esse assunto do Yom Kippur para se concentrar apenas no juízo final. Porque se pecarmos voluntariamente ou deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifícios pelo pecado, ou sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Em resumo, quando Jesus levou os nossos pecados, ele nos fez livre e não é para a gente pecar mais. E se a gente pecar, lá na carta de 1 João diz que a gente tem que confessar os nossos pecados, tá? Então mudou aqui através do sacrifício de Jesus. Ele nos trouxe a santidade. Então por que pecamos? Porque falhamos. Ou de repente eu estou falando com alguém aí que é santo, que não peca mais, que mantém-se puro. Meus parabéns. Então o que você deve fazer? Interceder pelos outros, interceder pela nação, para que nós possamos nos converter sempre ao Senhor. O Yom Kippur, ele sempre está ligado ao juízo de Deus. Assista aos vídeos anteriores e mais para frente eu volto nesse assunto. Vamos lá para o juízo final. Esse nome, juízo final, é algo mais moderno, mais recente. A Bíblia, ela tem outros nomes. Dia do juízo. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, na Bíblia nós vemos muito a palavra dia do juízo, mas também a Bíblia usa apenas o termo juízo ou o juízo. Vamos ver, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Bom, esse último versículo eu quero comentar um pouco, porque quando a gente fala das duas testemunhas, a gente tem 3 candidatos principais. Também tem um vídeo que fala sobre esse assunto. E um dos candidatos é Moisés, e muitas pessoas acham que Moisés não pode, por causa desse versículo aqui, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Obviamente,
Mas e aqueles que foram ressuscitados? Por Elias, por Eliseu, por Jesus. Mateus 10:8 diz que Jesus deu autoridade para os discípulos até ressuscitarem os mortos. Então, quantos mortos foram ressuscitados? Aquele rapaz que Paulo pregou e ele acabou dormindo na pregação, caiu do terceiro andar, Paulo foi lá e ressuscitou ele. O próprio Paulo, ele foi apedrejado e pelo que a gente entende quando lê, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Tá, não está bem claro, é verdade, mas dá a entender isso. E aqueles que Smith Wigglesworth, por exemplo, lá na Inglaterra, ressuscitou 29 pessoas. E aí? São pessoas que morreram uma segunda vez, sem dúvida nenhuma. Então aqui é só para a gente entender isso. Claro que o homem está ordenado a morrer uma só vez, mas muitos vão morrer duas porque ressuscitou milagrosamente, ou seja, pelo poder de Deus. O foco aqui é o juízo e vamos perceber que os versículos eles apontam para um acerto de contas. O dia do juízo também é descrito na Bíblia como o juízo do grande dia. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo do grande dia. Esse texto aqui de Judas é algo que eu ainda vou comentar, vou fazer vários vídeos sobre os anjos, e esses anjos aqui que são os caídos, os Nephilim. Vamos falar a fundo o pecado deles. Mas o que está dizendo é que eles estão em escuridão, prisões eternas, até o dia do juízo. É importante deixar claro que tudo que a gente fala eterno até aqui, por exemplo, as próprias festas bíblicas e outras coisas que são perpétuos ou mandamentos eternos, é até o mundo vindouro. Então, o juízo final, ele é o fim do mundo. Na Bíblia tem fim do mundo? Tem sim. Ele é o juízo final. Após o juízo final, vem o mundo vindouro. Aí é outra realidade. Então, até o juízo final, esses anjos caídos que pecaram estão em prisões eternas, para sempre. Mas para sempre, aguardando até o dia do juízo. Compreendeu? A Bíblia ainda diz que o dia do juízo é juízo eterno. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Aqui nesse texto está falando de pelo menos 6 pontos rudimentares, 6 doutrinas importantes dentro do Evangelho, que o escritor acabou não comentando e a gente também não, obviamente, mas aqui o juízo eterno foi mencionado. É o dia do juízo, é o juízo final. Aonde mais nós vemos falar do juízo final na Bíblia é o livro de Apocalipse e no capítulo 20. Porém, nós percebemos aqui já por este vídeo que ele está em toda a Bíblia. A propósito, o vídeo de hoje é um vídeo estudo para você assistir várias vezes, comparar os versículos que eu estou colocando. Você pregador, obreiro, pastor, missionário, pessoas que fazem estudos bíblicos, aproveite bastante esses versículos aqui. E olha, hoje eu estou deixando ainda muitos versículos de fora, mas aqui já tem material suficiente para nós entendermos. Então, o juízo final, ele fala do fim do mundo. O fim do mundo vai ter fogo. Por quê? Usa-se no Apocalipse a expressão lago de fogo, mas nós vamos ver que o lago de fogo é mencionado em outros livros da Bíblia. Em Apocalipse vemos uma sequência melhor para a gente entender o que vai acontecer
no juízo final. E nessa sequência, a primeira é a condenação de Satanás. Finalmente, o inimigo das nossas vidas ou das nossas almas, ele vai ser condenado. O juízo final ele vem depois do reino milenar, ou seja, Jesus vai reinar sobre a terra 1000 anos. São 1000 anos literais? Sim, mas exatamente nem um dia a mais ou a menos? Bom, aí eu já não entro nessa questão, mas assim, podemos aguardar que será 1000 anos. Jesus vai reinar do templo. O templo ele está descrito lá em Ezequiel. Eu já falei sobre isso, tem o vídeo do templo. Ele reinará de Jerusalém, mas não é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será depois do juízo final. Tema para os próximos vídeos. Então, após o milênio, Satanás será solto e mais uma vez ele vai enganar as nações. No milênio ele fica preso, um anjo vem, prende ele, não sabemos quem é, pode ser Miguel, porque há uma profecia no livro de Daniel de que Miguel iria se levantar, o grande príncipe. Tem uma denominação que diz que o Miguel é Jesus. Não posso concordar com isso, mas Miguel é sim um poderoso arcanjo do Senhor, um grande príncipe do Senhor. Vou falar isso no vídeo de anjos. E ele prende Satanás 1000 anos, acorrenta, coloca selo, por fim Satanás fica ali detido, mas após os 1000 anos ele é solto e volta a enganar as nações. Você que acompanha o canal já sabe que eu tenho falado que o anticristo virá de uma religião e essa religião acredita que nos últimos dias, um pouquinho antes do juízo final, um grande dragão chamado Dabad-Awad, ele se levantará para ajuntar os povos, aqueles que acabaram deixando o seu Deus. Claro que essa religião é a religião do anticristo, ela se encaixa perfeitamente no tema aqui. Então Satanás volta a enganar as nações, reúne um grande número, como a areia do mar, para invadir a cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém, mas ainda não é a Nova Jerusalém, é a atual cidade que está lá em Israel. Então Satanás consegue um grande número de pessoas para invadir a cidade santa. O que vai acontecer? Cai fogo do céu, os consome completamente. E aí vem a condenação de Satanás. Ele é lançado no lago de fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse lago de fogo é tão poderoso, mas tão poderoso, que o próprio Satanás será atormentado por ele. Outro ponto importante é o grande trono branco.
o trono de Deus, do Eterno, do Altíssimo, Elohim, o Criador, enfim. E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Aqui é o trono de Deus. O trono de Deus é imenso a tal ponto que o céu e a terra ficaram pequenos diante dele. E em Salmos nós vimos que a justiça e o juízo é a base desse trono. Então esse é um momento especial, indescritível, porque a presença do Todo-Poderoso, daquele que criou os céus e a terra, se manifesta nesse momento. Não tem como existir juízo final sem a presença de Deus sentado no grande trono branco. E com a presença de Deus sentado nesse grande trono branco, vem o livro da vida. Aparecem vários livros. Nesses livros serão contadas a história de todas as pessoas, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer, e estará o livro da vida. Para os judeus que não são discípulos de Jesus, o livro da vida é um livro anual, que ele sempre é citado no Yom Kippur. Mas para os judeus discípulos de Jesus, para nós cristãos, ali está ali está o ingresso para a Nova Jerusalém. Quem estiver inscrito no livro da vida será livre da condenação eterna. E esses livros aparecerão exatamente para o juízo, para o julgamento que Deus vai dar a todas as pessoas. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Esse inferno, na verdade, é o Sheol. Deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Tudo o que fizermos, toda a nossa vida, tudo está escrito nos livros. E se estivermos no Messias, seremos preservados, porque o nosso nome estará no livro da vida. Porém, aquele que não for achado escrito no livro da vida, ele será condenado pelas suas atitudes descritas nos outros livros. Não tem como esconder nada de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas, e nesse dia, no dia do juízo, será tudo revelado. A pessoa que for condenada, ela saberá muito bem o porquê que ela merece a condenação eterna. Penúltimo ponto, a morte e o inferno, na verdade o Sheol, serão lançados no lago de fogo. E a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por esses versículos fica uma dúvida. A morte é alguém? É um ser? É um espírito? Ora, eu não sei te dizer, mas parece que sim, porque Paulo declarou que é o último inimigo a ser vencido. E aqui mostra que ela é julgada, ela é lançada no lago de fogo. O mesmo lugar que é capaz de atormentar a Satanás, agora também a morte e o inferno, o Sheol, são lançados lá. Agora deixa aí no comentário a sua opinião. Se a morte é um ser, se é um espírito, se não é nada disso, o que ela pode ser então? Sendo que ela é lançada no lago de fogo para sempre.
Último ponto do juízo final: os ímpios, os pecadores, eles serão lançados no lago de fogo. Então nós vamos ver vários versículos aqui, dentre eles o lago de fogo no Antigo Testamento. Vamos prestar atenção. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Os ímpios ou os perversos, tanto faz a tradução, serão lançados no Sheolá, que é uma variação de Sheol, e todas as nações que se esquecem de Deus. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Eu coloquei esse versículo aqui por essa questão que fala que os juízos de Deus são como um grande abismo, um grande terror. Esses são temas futuros, mas eu queria colocar aqui, tá? Que é a semelhança onde está o lago de fogo. Os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Essa palavra aqui pode ser chamas eternas. Por fim, no hebraico, tudo leva a um lugar que pega fogo constantemente. Então tá aqui o lago de fogo. Ele existe, ele só não tem essa expressão no Antigo Testamento, mas ele está claro aqui. Vamos ver mais um versículo de Isaías. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda carne. Aqui está dizendo que nunca vai se apagar, será para sempre. Bom, quem tem esse poder é o lago de fogo. Vai atormentar a Satanás para todo sempre. Vai destruir a morte e também o próprio inferno, o próprio Sheol, o mundo dos mortos, o lugar de tormento. Eu falo sobre o Sheol no vídeo Para Onde Vai a Alma que Morre em Cristo. Assista, porque tem boas informações para você. O verme nunca morrerá. Jesus concordou com esse versículo, falando de uma condenação, não é verdade? Então tá aqui, pessoal, o juízo final é a condenação eterna. Há sim um pensamento teológico de quem está em Cristo não vai passar pelo juízo final, apenas pelo tribunal de Cristo. Ok, ainda que essa visão, essa linha teológica esteja correta, a gente tem que entender uma coisa: nós estamos salvos, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Messias, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a melhor coisa é estar em Jesus, porque se passarmos pelo tribunal de Cristo, seremos abençoados, absolvidos. Se passarmos também pelo juízo final, o nosso nome estará escrito no livro da vida. E aí vem o presente final, mas esse eu vou falar no próximo vídeo. O apóstolo Pedro declarou que esse mundo que a gente conhece está reservado para ele ou entesourado o fogo. O que será que Pedro quis dizer? É o lago de fogo, é a destruição final. Aqui literalmente é o fim do mundo, é o fim da linha para todos aqueles que são ímpios, que são perversos, que são pecadores. Eu encerro esse vídeo deixando essa mensagem com você. Fique firme na rocha que é Jesus Cristo, o nosso Messias, o nosso Salvador. Aceite-o, não fique sem a presença do Espírito de Deus na sua vida. Se você estiver longe dos caminhos do Senhor, é o momento de se reconciliar, é o momento de fazer a tua oração.